Bom, nosso tema aí de hoje está lá no livro de Provérbios, bem conhecido dos irmãos. Você já pode ir abrindo aí sua Bíblia em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versículos. Provérbios 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Provérbios 1, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bom, irmãos e queridos visitantes, nós temos aqui um livro precioso das Escrituras, aliás, como toda a Escritura, os famosos provérbios, bem conhecido, muitas pessoas citam, alguns dos provérbios são utilizados por outras pessoas em alguns momentos, enfim, é um livro que até quem não é cristão, até quem não vai a uma igreja, conhece ou já ouviu falar de alguma forma, porque ele também é vendido, é publicado separadamente. Então esse livro ele foi escrito com o objetivo de tratar da sabedoria que Deus dá ao seu povo de Israel. Nós lemos o livro de Salmos, é um livro onde nós encontramos a poesia de Israel, os cânticos de Israel inspirados pelo Senhor. E lá nos Salmos nós temos um autor dos autores principais, se não o principal, Davi, o grande rei Davi. E logo em seguida nós chegamos no livro de Provérbios, que é um livro que tem como autoria a maior parte desses provérbios o seu filho Salomão, homem a quem Deus deu uma sabedoria excepcional para conduzir o seu povo. Um homem que tinha uma capacidade extraordinária dada por Deus para que pudesse direcionar a nação de Israel no tempo em que ele reinou durante os 40 anos. Sabemos que Salomão, embora nos traga essas pérolas inspiradas por Deus, mas ele mesmo falhou em muitos momentos. Então é por isso que nós devemos lembrar sempre que quando tratamos da sabedoria, é necessário humildade, é necessário quebrantamento, é necessário lembrar sempre da questão de que é o Senhor quem nos dá essa sabedoria. Então, esse livro antigo começa aí para nós com esses versos, explicando para nós o que o livro fala. O verso 7, que é o nosso verso-chave de hoje, é justamente aquele que dá base para todo o livro, que também dá base para toda a verdade bíblica no Antigo e no Novo Testamento, colocando o temor do Senhor como o princípio da sabedoria. Então, começa dizendo para nós, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, né? Lembrando aí para nós, a expressão filho de Davi também nos lembra o próprio Senhor Jesus Cristo, que lá na frente, sabemos, também é um dos filhos de Davi, porque para os hebreus, os netos, bisnetos e tataranetos também eram muitas vezes chamados de filho. Então, Salomão era um tipo de Cristo. Quando nós olhamos para Salomão, um homem sábio, mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, Filho de Deus, nós vemos ali a própria sabedoria de Deus encarnada, alguém que é insuperável nas suas palavras, nas suas obras, na sua pessoa, sendo ele perfeito. Então, o modelo maior de todos que nós temos de sabedoria, e quem pode nos dar sabedoria, e quem é a própria sabedoria de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por que esse livro tão antigo é importante para nós hoje? Eu preciso adiantar logo isso. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas chamam da era da informação. A gente tem celular moderno, que nem chama mais de celular, o smartphone, computador, TVs, desenvolvemos tecnologia num monte de coisa, enfim. Hoje em dia as pessoas falam muito sobre o conhecimento, sobre a modernidade. Algumas pessoas lidam melhor com a tecnologia, outras nem tanto. As pessoas compartilham coisas nas redes sociais, fotos, notícias, músicas, mensagens, chamadas de vídeo e áudio, fazem lives agora como a gente está fazendo aqui.
dá uma sensação de que as pessoas são mais inteligentes, estão mais espertas. Por isso que alguns dizem, nós estamos na era do conhecimento. Talvez muitos de nós aqui na escola, na faculdade, até na televisão, no dia a dia, já ouvimos a palavra conhecimento é poder. É uma frase bem ilusória, de uma certa forma, faz parte de uma filosofia humana, mas se o conhecimento ele não for sustentado pela sabedoria, se os nossos estudos, o nosso saber não for alinhado com a sabedoria, ele acaba se tornando, de uma certa forma, até inútil. Então, por isso que nós precisamos de sabedoria. E nós somos uma geração que precisa lembrar muito disso, porque quanto mais observa os debates, as conversas, as notícias, a gente vê a falta de sabedoria em vários aspectos, na maneira muitas vezes como nós nos expressamos, como nós estudamos, como nós trabalhamos. Então temos todo esse acesso a informações, de maneira que hoje qualquer assunto que você quer saber, basta ir no Google ou em qualquer site de busca que você sabe. Isso dá uma sensação para as pessoas mais velhas que elas são inúteis, isso é muito comum hoje, porque os mais velhos têm mais dificuldade de lidar com essa tecnologia, todo esse conhecimento todo, e dá uma sensação muitas vezes para o mais jovem que ele sabe tudo. Hoje você tem muito adolescente, muito jovem que acha que sabe muito porque qualquer coisa que é perguntada, ele simplesmente vai lá no Google, dá uma pesquisada e fala sobre aquele assunto mesmo sem conhecer bem. E isso gera maus entendidos e problemas, e isso gera falta de sabedoria. Consequentemente, nós temos também uma geração iludida com toda essa tecnologia. Por isso que é um livro extremamente importante para a gente meditar nas verdades que Deus nos traz através dele, na sabedoria que Deus expressa através dele, e assim como ele abençoou profundamente o povo de Israel, nós também precisamos muito dessa direção no nosso tempo. Então, olhando aí agora para os versos, ele vai dizendo, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, né? Eu já inteirei que Jesus Cristo o centro maior, né, da questão da sabedoria. E aí vem o verso 2, ele vai nos dizer por que esse livro foi escrito, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Só lembrando para vocês que Provérbios não é só pequenas frases sábias, né? Ela tem a ver com ensinos sábios, mas vai além disso. São verdades e sabedorias eternas. São frases que resumem bem coisas profundas que Deus traz para aplicar na nossa vida. Então, quando Deus quis ensinar o seu povo como aplicar a lei, as verdades que ele já tinha revelado ali atrás, no dia a dia, nos negócios, na família, nos estudos, no governo e tudo, aí nós vamos ter o livro de Provérbios aplicando em cada situação da vida, e também para nós hoje é muito importante. Então, o objetivo dele é nos dar vidas úteis, né? Hoje em dia as pessoas nem se perguntam mais qual o sentido da vida. As pessoas estão cercadas desses luxos todos, dessa tecnologia toda, mas são pessoas que vivem confusas, são pessoas alienadas, são pessoas muitas vezes muito consumistas, são pessoas cheias de problemas emocionais. Isso mostra que todo esse conhecimento que fomos armazenando, se ele não for bem organizado, se ele não vier com uma base do temor a Deus, esse conhecimento não é bom. E aí ele vai dizendo, para aprender a sabedoria e o ensino, ou a disciplina, conforme algumas traduções, para entender as palavras de inteligência, entender a instrução dos sábios. O livro de Provérbios nos ajuda a saber a quem devemos ouvir, a entender as coisas como devemos entender. Hoje nós vivemos esse conflito muito grande da comunicação. Nunca se falou tanto em comunicação, profissionais da área tentando treinar as pessoas para se comunicarem, porque na era da informação você precisa se comunicar e precisa saber quem ouvir. Então, a sabedoria que Deus nos dá, e ela vem de uma maneira sobrenatural, ela nos capacita a saber quem ouvir, como ouvir, nos capacita a entender, nos capacita a aplicar essas coisas no nosso dia a dia. E hoje, como é muito confuso, você tem pessoas dando opiniões variadas o tempo todo, seja em política, seja sobre ciência, seja sobre qualquer assunto da vida, e você fica, nossa, eu ouço quem é melhor para se ouvir, como é que eu faço para lidar? Então, o livro de Provérbios nos ensina como lidar também com o nosso tempo. E ele diz para aprender a sabedoria e o ensino, a coisa mais prática, a disciplina, para entender as palavras de inteligência, ou seja, o livro de Provérbios ele quer
melhorar a nossa compreensão das coisas, né? Melhorar a nossa capacidade de pensar e articular as coisas. Verso 3 vai dizer: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, ou seja, uma vida que agrada a Deus. Se você quer buscar um norte para saber uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus, esse livro é perfeito para isso. Então, como eu agrado a Deus, como eu vivo para Deus, e esse verso 3 vai dizendo: para obter o ensino do bom proceder, justiça, juízo e equidade, ou seja, fazer aquilo que é certo. Deuteronômio 25, você não precisa abrir, mas se quiser ver depois, Deuteronômio 25, 13 e 15 traz a mesma palavra que está aqui, no sentido de uma vida correta, de ser justo, de ser correto, de ser honesto. São coisas básicas que até a pessoa que nem é cristã conhece, e os valores cristãos influenciam isso. É fazer aquilo que é certo, é ser honesto com os outros, nas suas ações, nas suas atitudes. Então, uma vida marcada por sabedoria, você não só tem o conhecimento do estudo, mas você também vai ter ali a noção do que é certo e do que é errado, que infelizmente também no nosso tempo se perdeu. As pessoas têm as vidas bagunçadas, questionam as autoridades, questionam a verdade do Senhor, e as pessoas ficam sem saber o que é certo, chamam de certo aquilo que é errado, chamam de errado aquilo que é certo, justamente por conta dessa confusão, e justamente por lhes faltar a sabedoria. Então, o verso 3 vai falando de honestidade e retidão. Depois, o verso 4, para dar ao simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, traz a ideia de discernimento, dá juízo a quem é ingênuo, né? E é importante isso aqui. Um dos objetivos é dar sabedoria aos jovens, mas o livro de Provérbios serve para o jovem, serve para o idoso, todos temos o que aprender. E aqui ele fala daquela pessoa que é ingênua, aquela pessoa que acredita com muita facilidade em tudo. Perceba como o livro é atual. Hoje você tem todo tipo de notícia louca surgindo na internet, nas redes sociais, e as pessoas acreditam nas coisas mais absurdas possíveis. As pessoas pegam, às vezes, uma notícia bem feitinha ali e tal, e acham que aquilo é verdadeiro. As pessoas acreditam em tudo, né? Aí você vai ter assuntos desde disco voador, ETs, essas coisas loucas, né? Pessoas que questionam se a Terra é redonda ou não, coisa que é um fato comprovado pela ciência, mas por conta dessas notícias erradas, faz com que as pessoas aprendam errado e acreditem naquilo que é errado, só porque viu na internet ou só porque viu em algum lugar. Então, pessoas que acreditam facilmente em tudo são pessoas mais ingênuas, pessoas que não percebem aquilo que está sendo transmitido. E isso sempre foi um problema na humanidade, por isso que a ideia aqui é para dar ao simples, né, a prudência. Nós precisamos de prudência, nós precisamos refletir nas coisas, nós precisamos analisar se aquilo que a gente está vendo e ouvindo é verdadeiro, qual é a fonte daquilo, né? Então a Bíblia nos ensina disso. Nós precisamos crescer e amadurecer, afinal de contas, imaturidade é pecado. Nós precisamos buscar isso, porque você às vezes vai ter pessoas jovens que são bem maduras e vai ter pessoas idosas que são extremamente imaturas. Então, nunca confunda maturidade com idade. E é por isso que nós precisamos pensar, embora aí fale, né, para dar ao simples prudência, aos jovens o conhecimento e bom senso, ou seja, discernimento. O que é bom e o que é que não é? Que fonte eu tenho que ouvir e o que eu não tenho? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Tudo isso a gente precisa aprender para viver para Deus, para glorificar Deus no nosso dia a dia. Então são coisas que o mundo discute, a internet fala muito sobre isso. Aí o verso 5 diz: ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, ou seja, todo mundo precisa aprender, dependente da idade. Isso me faz lembrar muito o irmão Josias, que gosta muito dessa frase, que agora eu me esqueci o autor original, mas ele sempre repete: não existe ninguém tão jovem que não possa ensinar e nem tão velho que não possa aprender, né? Não existe essa ideia. A gente tem aquela frase lá, né, aquele ditado popular: papagaio velho não aprende truque novo. Esse ditado é falso, isso não é verdadeiro. Todos nós podemos aprender qualquer fase da vida. Não coloque desculpa na idade. Ah, pastor, eu já estou muito velho. Ah, eu já não aprendo mais nada. Não faça isso, isso é uma ilusão da sua mente, isso é uma preguiça muitas vezes, isso também é um pecado, porque todos nós podemos aprender alguma coisa, né? Então, Provérbios é um livro escrito para todas as idades. As verdades que são trazidas aqui na palavra de Deus vai servir tanto para o mais jovem quanto para o mais velho. E a sabedoria que Deus dá serve para todos. Nós vimos em vários momentos nas Escrituras, no povo de Deus,
Deus usando pessoas jovens, pessoas mais velhas para a sua glória, capacitando, dando sabedoria para que pudessem viver para a sua glória. Então, por isso que ele fala, e ouça o sábio, cresça em prudência, ou seja, nunca é o suficiente. A gente sempre tem que crescer, a gente sempre tem que aprender todos os dias na nossa vida. Então, a gente precisa lembrar disso. E o instruído adquire habilidade. Aí vem o verso 6, né? Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Se você lembrar bem, a vida é complexa. Nem todas as situações são fáceis de resolver. O próprio Senhor Jesus Cristo falava dessa forma, né? Jesus falava por parábolas. Se fosse para a gente traduzir provérbios lá na frente, a gente poderia chamar também até de parábolas. E essa linguagem é muito comum. É a maneira como Jesus fala, e Jesus muitas vezes utilizou parábolas para se comunicar, trazendo as verdades a quem ele queria. Então, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é ensinada para nós aqui, ela ajuda a gente a saber que a vida tem mistérios e tem coisas difíceis. Quantas vezes a gente estuda, aí vai chegar na vida real, a gente depara com a situação que a gente nunca estudou, né? Por exemplo, aconselhamento bíblico. A gente aprende um monte de coisa nos livros de aconselhamento, mas sempre surge um caso no dia a dia, na vida de alguém ou na nossa vida, que não estava em nenhum livro. Você vai para a faculdade, estuda alguns anos, às vezes faz doutorado, faz graduação, sempre surge uma situação, uma novidade que não estava nos livros. Porque a vida tem dessas coisas. E a sabedoria que Deus nos dá nos capacita a lidarmos, inclusive, com essas questões. De saber até onde o nosso conhecimento vai, de saber os nossos limites e de saber que tem muita coisa que nós não sabemos. E é por isso que dependemos de Deus totalmente. É por isso que a palavra de Deus nos instrui. Então, busque conhecimento e sabedoria em Deus. Eu preciso da direção de Deus para isso. E o verso 7, que é o verso chave, ele é o resumo de tudo. O temor do Senhor é o princípio do saber. E aqui é uma coisa que a gente precisa decorar no coração. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, quem é a fonte de toda a sabedoria? É Deus. Nós não podemos ser sábios sem Deus. Por isso que a sabedoria do mundo sem Deus, ela se torna loucura. E aí ele fala o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus simplesmente. Mas aqui envolve o jeito correto de pensar sobre Deus. E o jeito correto de pensar sobre Deus você só vai encontrar aqui nas Escrituras, junto com o jeito correto de se relacionar e viver. Então, o temor a Deus envolve eu conhecê-lo, ter comunhão com ele através da Bíblia, que é a sua palavra, a sua revelação santa para nós, e o relacionamento correto, que vai levar à prática. Então, a pessoa que teme a Deus, ela não só diz que ama a Deus, que respeita a Deus, mas ela também obedece a Deus, obedece a palavra de Deus e vive pela palavra de Deus. Só para você saber esse tema, você não encontra só aqui. Se você ler outros trechos das Escrituras, por exemplo, em Atos capítulo 9, Atos 9, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim, aqui está falando aqui já na época da igreja, Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Né? Olha aqui, uma igreja que andava no temor do Senhor, no conforto do Espírito e que ia crescendo em número. Temer a Deus envolve vidas diferentes, envolve vidas santas, envolve vidas que vão impactar outras vidas, envolve não só falar de Deus, mas viver para Deus, não só pregar a palavra de Deus, mas buscar viver a palavra de Deus. E esse temor, por isso que ele é o princípio da sabedoria, porque é a base. Quando eu falo o princípio, que não quer dizer começa com Deus aí segue sem, não. Quer dizer que toda a sabedoria, todo o conhecimento, tudo aquilo que aprendemos, como vivemos, a nossa existência, está toda baseada em Deus o tempo todo dia, toda hora. Então, nós precisamos lembrar que esse temor ao Senhor é justamente o princípio. Né? Em Romanos 3,18, por exemplo, a gente encontra também Paulo falando da sabedoria e falando das pessoas que não temem a Deus. Romanos 3,18 diz assim na palavra dele, né? Sobre as pessoas sem Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, muitas pessoas vivem sem temer ao Senhor. São pessoas que muitas vezes se acham sábias, mas como diz Romanos, se tornaram loucas. São pessoas que desprezam Deus, desprezam a palavra de Deus, e essas pessoas são totalmente carentes da
verdadeira sabedoria. E o seu conhecimento acaba muitas vezes sendo desperdiçado porque falta a base, falta o temor a Deus, reconhecer a Deus como Senhor em submissão e humildade. Então veja que interessante. E aí quando a gente chega em 1 aos Coríntios, aqui no Novo Testamento, a gente encontra também uma verdade bem interessante, que o apóstolo Paulo continua trabalhando esse tema, por ele conhecer bem as Escrituras. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a gente encontra lá no verso 24, Paulo falando sobre a mensagem da cruz, que era considerada loucura para os gregos, né, e para os judeus, porque uns buscavam ali a questão religiosa, os outros a questão da sabedoria, simplesmente o estudo. E aí Paulo no verso 24 vai falando, mas por isso que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Né? A cereja do bolo está aqui na questão de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala do centro da sabedoria de Deus e a maneira perfeita como Deus comunica a nós a sua sabedoria é através de Cristo. Né? Cristo é a própria sabedoria de Deus. Se temos Cristo, nós temos sabedoria. Nós temos a fonte maior da sabedoria à nossa disposição. No verso 30 aí também, 1 Coríntios 1 diz, mas se vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então é muito interessante ver a harmonia das Escrituras falando para nós da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, e louco aqui não é a pessoa que tem um problema psicológico. Louco aqui é a pessoa que despreza a sabedoria e o ensino. É a pessoa que despreza Deus, é a pessoa que despreza a palavra. Né? É a pessoa que se destrói. E essa pessoa despreza não é porque ela não entenda, é porque ela não quer entender. Nós temos a tendência egoísta de só gostar de ouvir quem nos agrada. A gente tem uma tendência egoísta de só procurar a opinião de pessoas que muitas vezes vão concordar conosco. Por isso que às vezes algumas pessoas não vão no médico, porque o médico vai ter que recomendar você para parar alguns hábitos que são nocivos, mas você não quer abrir mão deles, então você deixa de ir no médico. Né? Muitas pessoas muitas vezes fogem de ouvir a palavra de Deus porque elas sabem que ouvir a palavra de Deus vai confrontá-las, vai confrontar os seus pecados, vai questionar a sua falsa sabedoria e vai trazer para a luz. Então, geralmente, a nossa tendência como pecadores é correr de Deus. É não gostar de sermos repreendidos. E você encontra pessoas assim. E a sabedoria, nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria. Né? Lá, Tiago, na sua carta, no primeiro capítulo, fala sobre isso. Quem quer sabedoria vai pedir a quem? Justamente a Deus. E ore confiando em essa sabedoria nos capacita a enxergar a vida à luz da eternidade. Então, a Bíblia não despreza o conhecimento intelectual. Nós devemos estudar, devemos nos aprofundar, devemos conhecer as coisas, devemos pegar aquilo que é bom da ciência, do conhecimento, mas nós precisamos ter o tempo todo a sabedoria nos direcionando. A sabedoria vai nos capacitar a enxergar a vida, vai nos capacitar a ter discernimento, vai nos capacitar a saber quem ouvir, vai nos capacitar a pensar naquilo que nós falamos e compartilhamos e aprendemos. A sabedoria vai nos direcionando em tudo isso, como lidar com a nossa família, como lidar com o marido, com a esposa, com o filho, com o trabalho, com o estudo. A sabedoria vai nos direcionando tudo isso. É como se ela fosse dando harmonia ao conhecimento e nos ajudando a jogar fora aquilo que não presta, a selecionar aquilo que presta e vivermos vidas que glorificam a Deus. E só é possível ter essa sabedoria, só é possível viver no temor do Senhor quando nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, Ele próprio sendo a sabedoria de Deus, Ele próprio sendo a expressão máxima da sabedoria. Quando nós vemos a vida de Jesus, e nos domingos, nos evangelhos, nós vemos algumas cenas, como Ele falava, como Ele vivia, como Ele confrontava seus opositores, era algo fantástico. Né? Jesus aproveitou perfeitamente cada momento da vida. Você não vê Jesus perdendo tempo, você sempre vê Jesus na hora certa, falando a coisa certa, agindo certo, e em tudo glorificando a Deus e trazendo as pessoas, atraindo as pessoas até Ele. Ele é o nosso exemplo maior. E se eu preciso de sabedoria, eu vou buscar quem? Em quem? Nele. Você pode ter diploma, você pode ter feito muitos cursos, você pode ter ido para a faculdade melhor do mundo. Mas se você não tem essa sabedoria sustentada por Deus, acaba desperdiçando tudo isso.
Você acaba ficando sem noção das coisas. Então, nós somos uma geração que é muito superficial, né? Nós geralmente não gostamos de ser confrontados, nós geralmente não gostamos de aprofundar nas coisas, nós temos preguiça de ler, temos preguiça de pensar. Por isso que a gente é facilmente levado por formadores de opinião, falsos pastores muitas vezes, porque a gente se acomoda muito. Isso faz parte do pecado. E é por isso que a gente tem que orar. Uma razão muito forte que temos é orar para que Deus nos dê sabedoria. A fonte máxima da sabedoria é o Senhor. Sem Ele, nós não conseguimos dar conta das coisas. Então, essa sabedoria vai capacitar você a usar a internet, vai capacitar você a estudar, vai capacitar você a se relacionar, vai capacitar você a ter um relacionamento com Deus que vá além das palavras. Então não faça como os loucos, não despreze a sabedoria de Deus, não despreze o ensino que vem da palavra, porque a gente mesmo se destrói quando a gente faz isso. E a sabedoria, alguns têm mais, outros menos. Você vai encontrar crentes, uns com mais sabedoria, outros nem tanto assim. Por isso que nós ainda falhamos em muitas coisas. Por isso que nós precisamos orar constantemente, buscando em Deus crescer em sabedoria. Né? E isso é muito importante para nós. Talvez seja uma coisa que a gente nem muitas vezes ore, ou às vezes a gente só vai pedir Deus sabedoria quando a gente está passando por um momento específico que a gente não consegue resolver, e você vai orar, Senhor, me dê sabedoria para resolver aquilo. Quando nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria sempre, para que possamos viver sempre na perspectiva dele. Então veja como a palavra é preciosa, graciosa, poderosa e nos prepara para tudo na vida. Então, tudo que a gente necessita para viver, a gente encontra na palavra de Deus. A gente pode ser capacitado pelo poder de Deus. O Espírito Santo em nós nos capacita e nos dá a sabedoria necessária. Porque naturalmente nós não temos. Depois do pecado, a gente é facilmente levado por qualquer vento de doutrina ou de ideias, o que quer que seja. Então, se tem uma época que é necessário a nossa busca pela verdadeira sabedoria, no sentido de conhecer mais a Deus, a sua palavra, e se relacionar melhor com Ele, essa época é a época que nós vivemos. Porque quando nós crentes deixamos de lado o conhecimento bom, quando a gente não sabe como se posicionar, a gente acaba dando um mau testemunho. Então a gente precisa buscar essa sabedoria, porque a gente vai saber como compartilhar as coisas, a gente não vai ficar caindo nas fake news da vida, que agora é o que mais tem o tempo todo, é o que mais se fala. A gente não vai dar ouvidos a qualquer um, a gente não vai buscar informação em qualquer lugar, até porque se a gente compartilha notícia falsa ou qualquer outra coisa desse tipo, a gente também peca. Então nós precisamos, no meio desse mundo em trevas, no meio desse mundo marcado pela tolice, pela loucura, expressar e brilhar a sabedoria do Senhor. Então, quando Deus dá o livro de Provérbios para o seu povo ali em Israel, era para que olhasse para o povo de Israel e dissesse: olha, a sabedoria desse povo, o Deus que sustenta esse povo é um Deus diferente dos outros. É um povo diferente dos outros. De maneira hoje, a igreja, quando as pessoas olharem para os verdadeiros crentes e digam: olha, pessoas sábias, pessoas que muitas vezes vão expressar também essa sabedoria de Deus na ciência, na política, na economia, na escola, no dia a dia, qualquer trabalho mais simples que seja, na nossa visão, a gente precisa pensar nisso. E essa sabedoria não depende se você estudou muito ou pouco, essa sabedoria não depende se você tem muito ou pouco dinheiro, essa sabedoria não depende de onde você mora, nem da família, não. É uma sabedoria que vem de Deus. E qualquer um buscando a Deus, conhecendo a Deus e tendo comunhão com o Senhor verdadeira por meio de Cristo, pode ter acesso a essa sabedoria para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a crescermos nessa compreensão. Que Deus nos ajude a sermos mais sábios, naquilo que falamos, pensamos e como agimos. Que Deus nos ajude sempre a ter humildade de reconhecer que somos limitados, que somos falhos, que somos necessitados totalmente do Senhor, principalmente no que diz respeito à sabedoria. Então, não esqueçam do princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Amar a Deus, temer a Deus e ter um relacionamento com Deus é o fundamento de tudo na nossa vida. Então, quanto mais próximos de Deus, a tendência é que tenhamos mais sabedoria, a tendência é que vivamos melhor para a glória dele, e que o seu rosto resplandeça sobre nós e as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas.
Que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa oração constante em todas as coisas.